Então, o que eu quero dizer pra você? Tem muitas pessoas, William, que não têm força pra se levantar, pra quebrar esse ciclo de repetição. Ah, mas como é que eu sei se eu tenho um ciclo de repetição? É só você olhar pra sua família. O que tem neles que tem em você? O que acontece neles que tem em você? Ou você acha normal a tua avó casar com um alcoólatra, a tua mãe com um alcoólatra e você também? Ou você acha normal a tua mãe e o teu pai, sei lá, ter um relacionamento abusivo, a avó e você também? Não é normal isso. Não é normal. Eu ia até fazer essa pergunta, você já está respondendo. Eu recebo centenas de comentários, pergunta para a pastora, eu vou te mostrar, para a pastora Daniela Zanelato, como que eu identifico que eu tô com uma maldição hereditária? E 2, como que eu quebro essa maldição? Como que eu boto um ponto final nisso? Em primeiro lugar, isso já foi vencido lá na cruz do Calvário. Já foi vencido. Só que as pessoas, elas estão com a sua mente cativa. É a mente que está cativa. É aquela mentalidade que não vou conseguir, não vai dar certo. Vai sim, é lógico que vai. Mas você precisa se levantar e quebrar essa maldição, sabe aonde? Aqui, ó. Na tua mente. Tá? Na tua mente. Você precisa entender. Sabe por que esse vídeo está chegando em você? Porque Deus escolheu você para quebrar isso na tua geração. É você. Deus escolheu a mim, no meio da minha casa, para me levantar, para quebrar esses protocolos de repetição. A minha irmã hoje mora nos Estados Unidos, uma serva de Deus. O meu irmão é pastor no Paraguai. Mas se Jesus não tivesse entrado na nossa casa? E se a gente não tivesse esse entendimento? Hoje, quem nós seríamos, William? Você está entendendo? Então eu quero dizer para você, em primeiro lugar, você não precisa repetir a história de ninguém, você tem a sua. Você tem que olhar para tudo isso sem julgamento. A gente tem que parar de julgar. Porque o filho que julga pai e mãe, ele não prospera. Não prospera. Toda pessoa que está presa no passado, ele não consegue prosperar. Não consegue. Então, em primeiro lugar, eu falo para você o que disseram para mim um dia, que foi para mim um divisor de águas. Sabe aquela pessoa que você julga pra caramba? Vai procurar a história dela. Vai procurar saber da história dos seus pais? O porquê que essa mãe é desse jeito? O porquê que esse pai é desse jeito? Como é que foi a criação dele? Eu não sei se você sabe, mas a gente só dá pro outro o que a gente recebe, William. Você tá entendendo? Então, se seu pai não foi aquele cara atencioso, carinhoso, amoroso, ele só deu pra você o que ele recebeu. Isso pra mim foi libertador. Hoje eu não cobro nada de ninguém. Nada. Porque quando eu percebo que a pessoa ela tem um perfil limitado, que ela tem um perfil assim, você lá e eu aqui, eu gosto de você, mas você lá e eu aqui, eu respeito hoje, William. Eu não sou invasiva. Porque eu aprendi isso. A pessoa só vai te dar o que ela recebeu. Agora, eu quero cobrar do meu pai algo que ele não recebeu, que ele não conseguiu ser, eu tô julgando ele. E isso pra mim é muito perigoso. Porque se você não tiver consciência disso e não parar de julgar, daqui a pouco a história se repete com o seu filho. Daqui a pouco não é mais você julgando o seu pai, exigindo da sua mãe. Daqui a pouco é o seu filho fazendo a mesma coisa com você. E por que disso? Porque você não aprendeu. E isso que é libertador. É seríssimo, é uma coisa seríssima de falar. Eu espero que você tenha conseguido absorver a profundidade disso que a pastora está falando. Aproveitando que a gente está falando de coisas bem espirituais, eu já estou numa parte aqui que eu vou começar a te perguntar algumas coisas que as pessoas até mandam para que eu te pergunte. Desde que a pastora gravou a primeira vez aqui, eu acho que o recorde de recado que eu recebi em relação ao teu episódio foi: todas as vezes que eu fui assistir o vídeo da pastora, aconteceu alguma coisa na minha casa. Queimou a minha TV. Queimou o eletrodoméstico.
Mas assim, são tantos que eu acabo nem conseguindo pincelar aqui e falar pra você, olha, até de vozes, de gritos dentro de casa, de luz que cai, de internet que queima o modem, por que tem tanta gente sofrendo, não sei se seria essa palavra, mas uma retaliação depois que começou a assistir acerca de coisas espirituais? O que tá acontecendo? É que nós falamos ali de fatos espirituais, fatos que a gente vivenciou, né, William? E eu aconselho assim, as pessoas que têm medo não assistir esse tipo de episódio, porque o medo ele é uma porta, né? Se você quiser assistir em formato de aprendizado, eu vou assistir só para ver como é que é, né? Para mim até poder me inteirar das coisas, beleza. Agora, se você é uma pessoa que tem medo, é medrosa, é complicado, porque você vai assistir com medo. E daqui a pouco o espiritual ele se abre e o diabo faz justamente para te aterrorizar. Entende? Acontece muito isso. Entendeu? Uma vez uma colega, lá no passado, né? Eu gostava muito de assistir filme de terror, né? O William ainda gosta, né? Hoje eu já não assisto mais. Entende? Por que será que todo mundo que mexe com coisa espiritual assim tem essa predisposição a assistir esse tipo de coisa? Que eu acho que quase todos os pastores que passaram por aqui, que trabalham com libertação, eles falam a mesma coisa. Eu tinha o costume, ou eu tenho o costume, eu ouço de alguns, né? Por quê? Olha, eu não sei, eu gostava muito do espiritual, né? Então eu assistia muito filme de terror, aquelas coisas pesadas mesmo, sabe? E até uma vez eu tava assistindo um determinado filme, aí o boneco assassino, lá do templo do Chuck lá, né? Aí ele começou com a mão no corpo, sim. no ele peito, falar né? uma língua Isso. Lá. E tal, e na época eu tava assistindo assim, e depois, quando ele tava com a mão assim no peito daquela pessoa, começou a subir uma fumaça preta. Ninguém viu aquela fumaça, mas eu vi. E aquela fumaça, ela foi subindo em formato de um rosto, assim, e o olho daquela fumaça, tinha um olho na fumaça, formou tipo um olho assim, e olhou dentro eu senti, parece que aquele olho tava aqui, ó, e me deu um medo. E eu não tinha medo, ninguém viu. E eu não tinha medo. Quando eu olhei para aquilo assim, eu olhei assim, rapaz, aconteceu uma outra coisa que ninguém viu. E quando eu falei, o pessoal começou a dar risada. Eu vi aquele Chuck, ele virar o rosto para mim. E o que ele falava, para mim era em português. Caramba. E ele falou assim para mim, assim, ele falou aquele negócio, falou assim: eu sou a maldição. E eu entro hoje na sua casa. E na época, quando eu tava assim, eu vi aquela fumacinha, aquele boneco virou pra mim. Imagina, eu era nova, convertida. Não, tão nova não, acho que eu tinha uns 5 anos de convertida. Já gostava dessas coisas, sabe? Quando fez aquilo, eu desliguei a TV. Aí todo mundo... Eu falei assim, vocês não viram o que ele disse? Que falou o quê? Todo mundo... Eu falei, gente, calma. Meu coração tava... Parecia que ele saiu pela boca, sabe? Eu falei assim, não. Ele falou que é a maldição. Que tá entrando aqui agora. Aí todo mundo... Eu falei, gente, tô falando sério. E eles acharam que eu tava brincando, porque... O que eu fazia, William? Tentada também, né? Tava aqui assistindo filme de terror, de repente... Pá! Batia assim... E de repente eu falando aquilo lá, ninguém acreditou. Eu falei, gente, vamos orar aqui agora. Vamos orar, vamos clamar e tal, e não sei o quê. Ali, nós começamos a orar. E quando nós começamos a orar, todos começaram a se arrepiar. E nós começamos a clamar. E um dos amigos que estava ali, que a gente ali começou... Aí todo mundo ficou com medo. Aí nós começamos... Aí, pessoal, desceu uma opressão tão grande que começou a dar ânsia de vômito nas pessoas que estavam ali. Entende? Então eu falo pra você, se você tem medo, não assista. Porque a gente conta aqui fatos, o William, ele chama os convidados sempre para contar essas experiências, né? Que eu acho que é muito bacana, porque é mostrar o mundo espiritual de uma outra forma, né? Só que se você tem medo, não faça isso. Não faça, não assista. Porque
o inimigo, ele é terrível, né? Até pegando um gancho disso, a pastora pode até reforçar o que eu vou falar aqui. Além do medo, também tem uma coisa. A gente aponta muitas experiências sobrenaturais aqui no Necessário. Muita coisa. Só que a gente também aponta a solução. Claro. E é aí que tá o BO, na minha opinião. Porque assim, às vezes você tá passando algo dentro da tua casa que tá escondido. Que você não se deu em conta o que está acontecendo, você não se deu em conta que isso é uma opressão, você não se deu em conta que é algo que precisa olhar de outra forma. Aí vem aqui o programa Necessário, aponta a experiência de uma pessoa, basicamente quase muito parecida com aquilo que a pessoa está passando, e no final a gente dá a solução. Aí não tem como o inferno ficar louco, né, pastor? Só para você ter uma ideia, como que as palavras ela têm poder, né? Eu sempre gostava assim de brincar de baralho, né? Quando antes de me converter e tal, eu gostava de brincar porque lá na lanchonete do meu pai sempre tinha essas coisas, né? Só que como a minha mãe não deixava eu jogar, eu jogava sozinha. E a minha mãe era muito católica. Minha mãe sempre falava assim, ó, esse tipo de jogo não é legal, essas coisas todas. Minha mãe já falava sobre essas coisas, né? Nada contra quem brinca, eu só tô contando uma experiência, tá? E daí, a minha mãe falou bem assim, ó, como que a palavra tem poder? Falou, Daniele, para de ficar jogando sozinho esse negócio. Porque uma hora dessa, o capeta vai vir jogar com você, aí você vai ver. Olha o que é isso, a palavra tem poder. Como a minha mãe não deixava eu brincar, eu levava o baralho pra dentro do quarto escondido. Aí eu ficava assim, jogando. Tá, joga você, amigo. Pegava, amigo imaginário, tá? Joga você. Aí pegava, amigo, como se tivesse um amigo ali. Um dia eu senti um frio. Eu não era crente. Sei lá quantos anos que eu tinha, uns 12, sei lá. Eu senti assim como se tivesse congelado as minhas costas. Como se tivesse vindo um vento gelado. Eu olho para trás. Quando eu olho para trás, eu vejo um homem. A pele dele era branca, 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 branca. Ele não tinha olhos nem boca. Ele parecia... Sabe o que ele parecia? Hoje eu vejo isso, eu lembro... Parecia aquele ZT que o pessoal publica aí, essas coisas. Ele era muito parecido. Uns braços compridos, os dedos compridos, sabe? Uma cabeça alongada, um negócio como se fosse um chifre. Um negócio terrível. E eu lembro que eu dei um grito e deixei o baralho assim e saí correndo. A minha mãe, isso era, Sheila, sei lá, nem sei que horas. Minha mãe tinha ido fazer uma diária na época. Nós ficamos lá fora até minha mãe voltar. Quando a minha mãe voltou, a gente não tinha nem almoçado. Minha mãe falou, o que vocês estão fazendo aí? Eu contei pra minha mãe. A minha mãe falou assim, o que eu falei pra você? Minha mãe brava. Entrou lá dentro, minha mãe já entrou rezando o terço já, e o Salmo 91. Quando ela entrou lá no quarto, eu tinha deixado assim, eu gritei, eu fiz assim, ó, joguei o baralho aqui, as minhas cartas aqui, saí correndo. Quando ela chegou no quarto, tava tudo espalhado os baralhos. Você tá entendendo? Então, o que eu falo pra você? O mundo espiritual é muito real. Eu não tô falando que se você brincar aí, o diabo vai aparecer. Tô dizendo, olha como que é as palavras. Entende? Então, a palavra, ela ativa. Então, quando a gente tá contando aqui uma experiência sobrenatural, se vem o medo, vem aquela coisa toda, se existe algum contexto aí na sua história, na sua casa, com certeza pode ser que aconteça alguma coisa, a luz vai... A gente falando aqui aquele dia, a luz começou a piscar, né? Lembra? Sim. Começou a dar problema e tal. Então, porque as palavras, ela tem muito poder, sabe? Dentro ainda desse assunto das palavras, que não era nem combinado, mas eu queria que a pastora desse uma reforçada, isso também é um gatilho para maldição hereditária, né? Porque o que tem de gente que lança maldição às vezes sobre os filhos, que lança sobre um familiar, é pai que amaldiçoa os filhos com uma palavra e não se dá conta que a palavra tem poder, né? A palavra, ela tem poder quando você acredita. A maldição, ela sem causa, você já deve ter ouvido falar isso. Mas como que o diabo faz? Ele causa uma situação para fazer com que aconteça, tá? Então, se eu ficar amaldiçando o meu filho, ficar falando, como você é uma figura para ele importante, uma figura de autoridade, seja ela pai, mãe, pastor, se você ficar falando muitas vezes, essa criança, esse jovem, esse adulto, sei lá, vai chegar uma hora que ele vai falar assim, não, é verdade, eu sou isso mesmo. E ele leva essa crença pro resto da vida e destrói a vida dele. Destrói. Entende? Então, eu quero falar uma coisa para você. Você já parou para pensar o que é que Deus pensa de você? Sabe o que a Bíblia diz sobre isso?
Sabe qual que é os pensamentos de Deus para você? Pensamentos de paz e prosperidade. Aí eu fico ouvindo das pessoas, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, daqui a pouco eu tô cheio de informação errada, destruindo a minha vida, sendo que o que Deus tem para mim é poderoso. Poderoso. Pessoa que não tem costume de falar com Deus não vai saber nunca o que ele tem pra falar, né? É muito mais fácil a gente se basear no que os outros falam. O que tem de gente que tá assistindo aqui, que talvez tenha se apegado em coisas que as pessoas falam. Pastor, se eu fosse me apegar em tudo que falasse pra mim que eu ia ser, do que não ia dar certo, vamos começar assim. Se todas as vezes que alguém se levantou pra mim, até da minha parentela, tá? Pessoas da parentela, da família não digo, mas da parentela, que se levantou e falou assim, cara, isso não vai dar. Isso não faz. Isso é o próprio necessário. Quantas pessoas falaram pra mim no começo? Tem muito. Não, isso aí não. Se a gente fosse atentar pra tudo que falam da gente, é bem complicado, né? Com certeza, William. É assim, por isso que eu falo pra você que tá ligado aí com a gente, tá bom? Você precisa construir a sua história em Deus. Não no que as pessoas falam. As pessoas, elas querem basear muito as suas vidas nas palavras de afirmação. Fica esperando aquelas palavras de incentivo, aquelas palavras de afirmação. Meu irmão, não espera isso não. Não espera isso não. Olha para Jesus. Sabe? Olha para você. Quem sabe você é uma pessoa talentosa. Uma pessoa que tem tudo para dar certo, mas só porque disseram que você é isso, aquilo outro, você não consegue sair desse ciclo. Você precisa quebrar isso em nome de Jesus na tua vida. Olha para você. Eu já cansei de orar por pessoas, William, que tinha projetos falidos por causa de uma palavra. Uma palavra. Você tá entendendo? Ou é da esposa, ou é do marido. Você tem que entender uma coisa. Que o diabo sempre vai usar alguém que tem acesso ao seu coração. Sempre. Eu cansei de atender pessoas com projetos falidos. E quando você chegava na ferida, que é a pessoa que fez com que bloqueasse aquilo, você pergunta, quem que é essa pessoa? Ah, meu marido. Ah, minha esposa. Meu pai, minha mãe. São pessoas que têm acesso ao seu coração. Você tem que entender uma coisa. Vamos voltar lá em história de José de novo. Quando Deus deu o sonho para ele, aquilo lá não era um sonho, era uma profecia. Os dias de José eram diferentes dos dias de hoje. Na época eles tomavam o sonho como profético. Quando ele conta o profético, o que aconteceu quando ele contou? Perseguição, meu irmão. De quem? Da casa. De pessoas que tinham acesso ao coração de José. Você está entendendo? Então você tem que entender uma coisa. Que o plano que Deus tem para a sua vida é poderoso. Talvez você pode dizer aí do outro lado, mas o que é que Deus tem para a minha vida, pastor? Eu não sei. Quem tem que buscar é você. A Bíblia já fala que Deus chamou para dar fruto. E o teu fruto tem que permanecer. E tem muita coisa aí dentro do teu coração que você pode usar para dar fruto na obra de Deus. E quando você começar a usar, meu irmão, Deus vai te levantar. Quando eu me converti, como eu disse aqui, eu não sabia o que fazer, então eu fazia tudo para ver onde que eu ia me identificar. Tudo que me chamava eu estava lá. Até que o próprio Deus começou a me moldar e falar assim, ó, o teu chamado é aqui. Até cantar eu cantava. Entendeu? Até que Deus falou assim, ó, o teu chamado é aqui. Você foi chamado para liderar. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para aquilo. E o próprio Deus que moldou. Entende? Então eu falo para você, meu irmão. Por favor, em nome de Jesus. Não deixa essa prisão, esse demônio, fazer você acreditar em todas essas palavras que disseram de você. O importante é o que Deus pensa de você. Você é criação de Deus. Você é um instrumento do Senhor. E Deus, querendo o inferno ou não, Ele vai te levantar. Mas depende mais de você do que de Deus. Porque por Deus está tudo certo já.